Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu gosto de fazer no começo dos vídeos, eu agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, seja enviando a sua crítica ou postando o seu comentário. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, eu faço convite. Se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos, ative um sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo do nosso canal. Deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp. É só vocês clicarem que vocês serão redirecionados automaticamente para o WhatsApp, onde a gente poderá interagir e tratar de assuntos referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje dia 5 de setembro de 2019, a gente vem dividir com os amigos as principais notícias que ganharam ênfase no dia de hoje e expor as nossas respectivas opiniões. Amigos, a gente abre esse vídeo aqui para poder enviar as nossas singelas homenagens, referências e estimar pêsamos à família do ex-goleiro do Vasco, Andrada, o Andrada que faleceu na cidade de Rosário. Para muitos, o Andrada, segundo melhor goleiro da história do Vasco, só ficando atrás do Barbosa, goleiro que ficou marcado injustamente por ter tomado o 1000º gol do Pelé, mas que tem serviços relevantes, não só atuando no futebol brasileiro, mas ao defender o gol da seleção argentina durante 9 anos. Então, um goleiro que é titular da Argentina durante 9 anos e que envergou a camisa do Vasco durante 6 anos, tem a nossa reverência. O Andrada, ele foi o goleiro do Vasco no título carioca de 1970. Ele ajudou o Vasco a sair do jejum. O Vasco, que ficou 12 anos sem ganhar um campeonato carioca, estava desde 1958 sem vencer um título carioca, veio a conquistar em 1970 o seu 13º título carioca. E o Andrada foi importantíssimo, além de que ter sido o primeiro goleiro da história do Vasco a ser campeão brasileiro em 1974, quando a gente venceu o Cruzeiro aqui no Maracanã pelo placar de 2-1. Então, nossas homenagens ao Andrada e à família deste grande jogador. Com relação à equipe profissional do Vasco, o Vasco treinou hoje em São Januário, na parte da manhã, muita chuva no estado do Rio de Janeiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo impressionou. Vamos lembrar aqui que o Vasco não vai poder contar com Richard e Thales Magno, ambos suspensos. O Thales Magno, além de ter tomado o 3º cartão amarelo, está prestando serviços à seleção brasileira sub-17. E o técnico Vanderlei Luxemburgo pegou a todos de surpresa. Para substituir Richard e Thales Magno, ele optou pelo Felipe Bastos e pelo Danilo Barcelos.
O Danilo Barcelos, que ao invés de atuar na lateral esquerda, como vinha atuando, ele vai jogar no meio campo. O Henrique, que volta ao time, ele continuará na lateral esquerda. Outro jogador que volta à equipe titular é o Castan. Leandro Castan, que vai formar dupla de zaga com o Henrique. Com isso, o Ricardo Graça, infelizmente, vai voltar para o banco. Quando eu falo infelizmente, não é questionando o trabalho do Henrique e muito menos do Castan. É por se tratar de um belíssimo jogador que o Vasco tem e que jogou muito na partida contra o Cruzeiro. Meus amigos, hoje o Ribamar ele atuou normalmente. O Ribamar, que foi novamente reintegrado ao elenco principal, ele atuou no coletivo jogando pela equipe reserva. O Ribamar, que foi um pedido do Ramon Menezes. O Ramon, que havia monitorado o Ribamar, pediu ao técnico Vanderlei Luxemburgo para poder reintegrar este atleta. Hoje, Cáceres e Valdívia, além do Thiago Reis, não treinaram, não fizeram parte lá do recreativo, do coletivo, fizeram apenas um trabalho reduzido no campo. Infelizmente, estão queimando esse Thiago Reis. Thiago Reis, que é um jogador que poderia estar sendo melhor aproveitado neste elenco aí do Vasco. Com relação à mudança na tabela, haverá uma mudança na tabela. A CBF confirmou isso. Jogo entre Vasco e Chapecoense. Chapecoense, que será o próximo adversário do Vasco após essa partida contra o Bahia, foi transferido para sábado, 11 horas da manhã, na outra semana. Esse jogo que vai acontecer lá em Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Outra notícia que pegou a gente de surpresa foi a possível rescisão de contrato do Lucas Mineiro. O Lucas Mineiro teria aberto mão dos salários atrasados para poder fechar com a Ponte Preta. Entre a equipe de Campinas e o Lucas Mineiro está tudo certo. O jogador só espera o aval da Chapecoense, que detém os direitos do atleta para poder se transferir. Vamos lembrar aqui que o Vasco, no começo do ano, cogitou a possibilidade de comprar os direitos federativos do Lucas Mineiro junto à Chapecoense. O Vasco brigou veemente com algumas equipes aqui no Brasil, principalmente com o Atlético Mineiro, para poder ter o Lucas Mineiro. E agora o Lucas Mineiro, pelo que tudo indica, vai sair do Vasco sim. Meus amigos, essas eram as principais notícias que eu gostaria de tratar com os amigos. Algumas notícias que pegou a gente de surpresa, como o Danilo Barcelos na equipe titular. O Vasco vai abrir mão daquele 4-3-3 que virou um esquema tradicional, quando o Vasco pode contar com o Thales Magno, para voltar para o 4-4-2, né? Lá na frente, apenas Rossi e Marrone. Vamos ver como que o Vasco vai se comportar contra o Bahia.
Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. A equipe baiana, ela é muito bem montada pelo técnico Roger, visto a colocação que está, 8ª colocação com 27 pontos, surpreende de certo modo, e a gente espera que o torcedor do Vasco, lote São Januário, empurre a equipe para a gente poder sair com mais uma vitória e sair dessa zona do desconforto aí para almejar novos nortes, novos rumos neste campeonato brasileiro. Saudações vascaínas a todos. Amanhã a gente vem trazer mais vídeos na medida que as notícias forem saindo. E Vasco neles. Valeu!